Jornal do Acre, segunda edição. Oferecimento Hoje Cosmetics. Agora também está na web. Sua loja de beleza criana. Casas de qualidade e conforto. Você em seu novo lar com a IP. E Honda Grupo Star. Pensou em tecnologia e inovação? Vá de Honda. Indígenas Mamoadate, na fronteira com o Peru, temem conflitos com os povos isolados após a aproximação. Ex-governador Flaviano Melo é internado com pneumonia na UTI do INTO e deve ser transferido para outra unidade de saúde em São Paulo. Obras no novo mercado Elis Mansur avançam no centro de Rio Branco. A obra iniciou em junho desse ano e tem prazo para conclusão em junho de 2025. O valor inicial está orçado em R$24 milhões. Os recursos são de emendas parlamentares. Até o momento foram gastos cerca de R$3,8 milhões. E segundo a Prefeitura, todo esse dinheiro já está garantido. É o que você vai ver agora no Jornal do Acre, segunda edição. Olá, boa noite. Indígenas da terra Mamoadate estão preocupados com a possibilidade de conflitos com o grupo de indígenas isolados Mascopiro, considerado o maior povo isolado do mundo, que está cada vez mais próximo da aldeia Extrema. Os indígenas isolados saquearam uma das casas da aldeia e levaram terçados, roupas e cobertas. Após episódios recentes de avistamentos e enfrentamentos no Peru, na região de Madre de Dios, próximo à fronteira com o Acre, o Grupo de Monitoramento de Vigilância da Terra Indígena Mamoadate realizou uma expedição para registro de vestígios dos parentes desconfiados, como são chamados pelo povo Manchineri. Foram encontrados rastros e pegadas, além de vestígios de pescarias dos isolados. De acordo com Lucas Manchineri, presidente da Associação do Povo Manchineri da aldeia Extrema, o incidente é visto como uma autodefesa dos isolados pelo clima de animosidade ocasionado pela invasão dos territórios Mascopiro por madeireiras peruanas, muitas delas licenciadas pelo governo do país vizinho. Traz uma preocupação muito séria, porque é uma luta de há muito tempos atrás, né? Quais são essa luta? Fazer a política de proteção do território deles e também deles próprios, para que eles não sejam violentados, né? Ou seja, massacrado, ou seja, morto pelas madeireiras que são vizinhos do território peruano, né? A aproximação dos indígenas isolados já é comum na região, mas se intensifica ano após ano, à medida em que aumentam as pressões das atividades madeireiras do lado peruano. Então é uma região com bastante exploração madeireira, né? Com presença de várias pressões, de caçadas, pescarias ilegais e rotas de ilícitos, né? Então isso é uma preocupação para esses povos, né? Principalmente agora que a gente está num contexto de crise climática, né? E esses povos também correm risco, não só os manchinérios de Aminawa, né? Que estão aí na terra indígena Mamoadate, mas também o próprio povo, né? Os próprios parentes desconfiados, os Mascopiro, também estão sofrendo com essas ameaças, além dessa questão da crise climática. Em nota, a FUNAI informou que acompanha as evidências dos povos indígenas isolados na região da aldeia Extrema, terra indígena Mamoadate. Logo que receberam as primeiras informações, mantiveram uma equipe de servidores da FUNAI, que são todos do povo Manchineri, em alerta, ainda segundo a FUNAI, o território tradicional dos povos indígenas isolados e também a terra indígena Mamoadate, ou seja, a área é compartilhada com o povo Manchineri em períodos sazonais de cada ano. A FUNAI garantiu que ainda não há iminência de conflito na região e que encaminhou insumos necessários à proteção dos indígenas isolados e ao povo Manchineri. Também houve a compensação parcial dos bens subtraídos pelos índios isolados.
O ex-governador do Acre e presidente do partido do MDB do estado, Flaviano Melo, foi internado depois de complicações de uma pneumonia na unidade de terapia intensiva, a UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, o INTO, nesta quinta-feira. Flaviano tem 74 anos e deve ser transferido para outra unidade de saúde em São Paulo, por UTI no ar. E você vai ver a seguir, as obras do novo mercado Elis Mansur avançam no centro da capital. As obras do novo mercado Elis Mansur avançam no centro de Rio Branco e devem ser entregues em junho do próximo ano. O açougueiro Dalisson Monteiro trabalha no anexo do que sobrou do mercado Elias Mansur. Como o espaço anterior foi demolido para a construção do novo prédio, ele e os feirantes foram remanejados para esse outro local. Mas por aqui, a estrutura não tem ajudado nos trabalhos. A situação aqui está complicada, né? Essa quintura aqui está matando a gente aqui. Quando dá meio-dia aqui, os fregueses não tem nem vontade de vir aqui nesse mercado por causa da quintura, entendeu? É perigoso até para as carnes. Aqui, se a gente deixar a carne muito tempo fora, já começa a estragar. Essa quintura aqui tá um absurdo. Ninguém merece não trabalhar nesse calor. E sobre a obra aqui do lado, a gente tá sem esperança, ó. Porque não vem ninguém conversar com a gente. Uma equipe da prefeitura foi até o local para acompanhar o andamento dos serviços. O engenheiro da empresa contratada explicou que os trabalhos de escavações, aterros e modelagem do terreno já foram concluídos. A obra está na segunda etapa, que é a fundação para as edificações e a contenção das cortinas, que são as estruturas que evitam o deslocamento de terra. A gente já concretou pelo menos 3/4 das paredes de contenção e já fizemos uma quantidade certa de sapatos. No total já foram 40 sapatas que já foram concretadas, já estão na parte de entrar a parte dos pilares. O novo mercado terá um subsolo para o estacionamento de veículos. No térreo serão instalados açougues e peixarias. E o primeiro piso será dedicado às hortaliças. Cerca de 90 boxes estão previstos no prédio. O empreendimento prevê também elevadores e escada rolante. A obra iniciou em junho desse ano e tem prazo para a conclusão em junho de 2025. O valor inicial está orçado em 24 milhões de reais. Os recursos são de emendas parlamentares. Até o momento foram gastos cerca de 3,8 milhões de reais. E segundo a prefeitura, todo esse dinheiro já está garantido. O início das chuvas intensas pode atrapalhar o andamento da obra, caso a parte estrutural não seja concluída ainda esse ano. Mas a prefeitura informou que não trabalha com essa possibilidade. Aqui estamos concluindo com muita rapidez a parte estrutural, que é para poder pegar ainda essa janela de verão. Quando concluirmos, não vamos ter dificuldade para trabalhar em cima dessa parte estrutural, porque é parte metálica, então não vai atrapalhar a execução do serviço quando começar a chover. Bom, e agora vamos saber da previsão do tempo para amanhã. Para amanhã, a previsão em todo o estado é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas durante a manhã e a tarde. Em Brasileia, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Cruzeiro do Sul, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Acrelândia, Plácido de Castro e Rio Branco, mínima de 22 e máxima de 28 graus. A seguir, a minha despedida do Jornal do Acre, segunda edição, depois de mais de 30 anos, aqui na tela da Rede Amazônica. Olá, boa noite. O Jornal do Acre, segunda edição, já está de volta. Peço licença para entrar na sua casa hoje, ao lado do Aires, que está aqui no estúdio com a gente,
Para quem ainda não sabe, o Aires está se aposentando e eu vou ter a honra de ficar aqui no comando do Jornal do Acre, segunda edição. Já quero dizer para você, Aires, que é uma honra ficar aqui no Jaquinho, assumir essa responsabilidade, né, esse espaço que você já ocupa há tanto tempo. E aí eu queria aproveitar, a gente trouxe aqui essa placa, é um símbolo, uma homenagem para o Aires, por esse tempo todo que ele ficou aqui com a gente. Nós não podíamos deixar de fazer essa homenagem. Queria entregar aqui para ele essa placa e pedir, Aires, também, para você falar umas palavras, né, para quem está em casa. Criou-se essa curiosidade, você chegou a anunciar ali nas redes sociais, muita gente comentando também sobre a sua saída. Eu queria que você falasse para os telespectadores que estão te ouvindo há tanto tempo o seu boa noite, né? Você marcou muitas gerações e eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa agora sobre esse momento. Então, primeiramente, obrigado pela lembrança aqui, Rede Amazônica. Foram um pouco mais de 30 anos, não é isso? E eu só tenho a agradecer. É muito difícil. É muito difícil. É porque não foi 30 dias, né? Você está ali, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a minha família, em especial minha esposa Val, meus filhos, que pela paciência, né, de quantos anos, de quantos sábados, domingos e feriados a gente se abdicou de algum encontro, algum churrasco para estar aqui. E jornalismo é isso. Se você está em casa, pensa em fazer jornalismo, é isso. Tem que ter realmente, não gostar, tem que se entregar. Queria agradecer a toda a direção da Rede Amazônica, aos gestores que por aqui passaram, aos meus colegas, aos atuais gestores. Também queria agradecer, né, aos meus amigos de infância que disseram que... Muita gente passou por aqui, né, Aires? Muitos colegas, foram muitas histórias, momentos marcantes. E olha só, Aires, já assumindo, se você me dá já a oportunidade, assumindo já esse papel de âncora, a gente preparou uma surpresa para você. E a gente vai assistir juntinho agora, gente, vamos acompanhar. Mais de 6.000 vezes... Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. O prefeito de Rio Branco com uma voz inconfundível. Aires. Tantos anos no ar, na televisão. Eu admiro demais. Ele é 10. Eu gosto muito dele, tanto eu como meu marido. Meu marido é o fãzão dele. O Jornal do Acre, segunda edição, foi o primeiro telejornal da Rede Amazônica. Por esta bancada, já passaram vários apresentadores, mas foi o jornalista Aires Rocha que conseguiu construir uma relação forte e duradoura com os telespectadores. Por meio deste veículo, ele entra na sua casa. Em Cruzeiro do Sul, a polícia prende um homem suspeito de assalto a um posto de combustível e de ter levado a moto de um cliente. De segunda a sábado, assistir ao jornal faz parte da rotina das famílias. Seja no fim de tarde ou à noite, os olhares dos adultos e pequenos acompanham o jornalista. Entre as reportagens, algumas marcam. Tem aquela que é do avião, que lá é Emanuel Urbano, aquela ali também foi doída aquilo ali, né? Aires Rocha noticiou fatos que estão na memória do povo acreano. A trajetória do apresentador no jornalismo começou meio que por acaso. Em meados de 1989, Aires trabalhava como bancário pela manhã e resolveu procurar outro emprego para preencher o tempo da tarde. Foi aí que ele teve uma oportunidade na então TV Acre. Na redação de jornalismo, passou meses observando como os profissionais trabalhavam. Com o tempo, Aires entendeu o funcionamento da redação. Até que um dia o apresentador do programa de esporte faltou. A chefe de jornalismo perguntou se o Aires toparia apresentar e ele não pensou duas vezes. Apesar do medo, encarou as câmeras e deu tudo certo. Mas o trabalho exigiu adaptação no início. O Aires enfrentou a falta de alguns recursos para o telejornalismo no começo da carreira. Não havia computador e o conhecido teleprompter, ou TP, por onde o apresentador lê o texto da notícia, era improvisado. O TP funcionava assim, tinha uma câmera em cima, o script aqui embaixo, ela mostrava o script, essa imagem ia para a TV que refletia num vidro
e esse vidro ficava na frente da câmera. E o apresentador conseguia dar notícia assim. Aires acompanhou muitas mudanças no telejornalismo. O apresentador, que passava todo o jornal sentado em um modelo mais formal, agora tem a liberdade para apresentar em pé. Ele assumiu a bancada do Jornal da Manhã, depois o da tarde, até chegar no jornal de maior audiência, o Jornal do Acre. Ainda sem o curso superior em comunicação social, Aires fez vestibular e foi aprovado. Conquistou a formação na área e amizades. Quis o destino que eu fosse seu professor na faculdade de jornalismo. Você, já com muita experiência profissional, não tinha mais o que aprender porque você já tinha aprendido muito, mas mesmo assim, com humildade, você prestou vestibular e foi para a faculdade. E aí, nesses 4 anos de curso, nós convivemos ainda mais e estreitamos ainda mais os laços de amizade. A cada edição do jornal, o professor, como colegas de redação gostam de chamá-lo, foi desenvolvendo um jeito próprio de noticiar. Uma apresentação mais séria e, às vezes, emocionada. Se tem em bom lugar, amigo. Jornal do Acre, segunda edição, fica por aqui. Não esquecendo que no Globoplay você encontra todo o conteúdo do Jornal do Acre, segunda edição. E ainda pode aproveitar tudo que você perdeu e muito mais. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Muitas reportagens, quando voltavam para ele, o Aires estava chorando e muitas vezes nem conseguia continuar a apresentação. E em outros momentos, o riso que foi difícil de controlar. Um total de 78 milímetros, sendo que o esperado era de 95, Perdão, lembrei do negócio. 95,5 milímetros. Estava finalizando uma matéria séria e ele foi encerrar o jornal e ele quase não consegue encerrar o jornal de tanto que ele começou a rir. Ele teve uma crise de riso. O professor orgulhou os acreanos em 2019, quando representou o estado em uma edição comemorativa dos 50 anos do Jornal Nacional. Ele dividiu esse momento com Jéssica Senra, apresentadora do Bahia Meio-Dia. Veja também os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E como foi a volta de Neymar ao gramado no amistoso da seleção. A partir de agora, no Jornal Nacional. Na bancada do jornal de maior audiência do país, Aires não deixou de enaltecer o Acre. Para mim também foi muito bom representar o meu estado. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos, Rede Globo, Rede Amazônica. E isso aqui também, Jéssica, provou mais do que nunca de que o meu Acre existe. Existe sim. Uma boa noite. Existe sim. Boa noite. Nos bastidores, um nó de gravata rendeu história. O tamanho do mundo, você... Quem diria, um sujeito com essa experiência toda não faz nó de gravata. Eu vou tentar fazer um pra você. Eu vou virar de costas aqui porque eu tenho que olhar no espelho. Então vamos lá. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo a fazer o nó da gravata. Eu ensinei aqui, diante deste mesmo armário, o Aires a fazer um nó de gravata que nem o Barack Obama. Aí teve um dia que ele mandou um vídeo pra mim, pra nós, né? E nesse vídeo o William Bonner estava ajeitando, fazendo o nó da gravata para ele. A partir daquele momento eu falei, esse é o Aires, né? Ele já conquistou todo mundo lá, tá tranquilo. Você, telespectador, já conheceu um pouco da carreira e do perfil do apresentador Aires Rocha. Mas como será o Aires colega de trabalho, pai, irmão, amigo? O Aires, depois que o jornal acaba e as luzes do estúdio se apagam. Quantas vezes eu estava lá na redação, assim como os colegas, e a redação é aquele batidão, muitas vezes a gente tem dias mais tensos, e principalmente nesses dias, dava do nada a gente fechando o jornal naquela correria, ele dizia assim, hein filha, deixa eu te contar aquela... Aí ele vinha ou com uma piada ou com uma história dessas que ele viveu muitas em 30 anos no jornalismo, histórias sempre engraçadas. Eu não lembro do Aires chegar chateado, com raiva, mal-humorado. Ele sempre
também pelas experiências de vida, né? Então ele traz uma leveza muito grande para o ambiente de trabalho, ele é uma pessoa muito divertida. Quantas vezes a gente não escutou a mesma piada do Aires e riu do mesmo jeito, a gente para ouvi-lo, né? Ó, se eu fosse gravar um vivo e tivesse disso... Em qualquer situação, ele sempre tem uma piada para contar. Eu deixava os técnicos tudo doido, ó, porque é o seguinte, eu fazia assim, ó. O cara lá, o Jefferson. Vamos falar com o repórter Aires Rocha, que está em frente à sede da Polícia Federal nesse momento. Aires, essas prisões aconteceram agora pela manhã? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Olha, essas prisões... Aconteceram... Vai virtuar, não. Enganar todo mundo. É isso aí, pô. Tem que usar a cabeça, entendeu? E assim, eu me lembro uma história que ele contava do irmão dele falecido, o Álvaro, que aqui em Rio Branco, a esposa dele sempre queria viajar para fora do estado. Um dia ele chegou em casa, mandou a esposa fazer as malas dela, né? Falou que iriam viajar. A esposa, claro, arrumou toda a mala e eles colocaram a mala no carro, vamos começar a nossa viagem. Aí ele começou a rodar a cidade, né? Aí passou por várias ruas aqui, Rua Pernambuco, Rua Minas Gerais, Rua Rio de Janeiro, né? Avenida Brasil, aqui no centro e tudo. Rodou a cidade e voltou para casa. Aí a esposa falou, mas a gente não ia viajar? Ele falou, mas a gente não viajou, a gente foi para Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tu não viu que a gente viajou? A gente conheceu vários estados num dia só. Aquilo, o Aires contando na redação, meu Deus do céu. Eu nunca esqueço essa história. Em casa, Aires cuida do bem-estar da família. Ele é casado, pai de 3 filhos e tem 4 netos. As pessoas ficavam muito surpresas, principalmente pelo jeito dele, que elas veem uma pessoa séria no jornal, né? E todo mundo falava assim, nossa, teu pai é brincalhão, ele é engraçado, ele não é tão alto quanto no jornal e, nossa, ele fica do teu lado o tempo todo, te dando carinho, né? Assim, ele é um pai presente. E isso me marcava bastante, ele ser sempre presente. José Aires de Souza Rocha viveu a infância nessa casa, na rua Silvestre Coelho, no bairro Bosque, em Rio Branco. O pai dele, o paraense Álvaro Vieira da Rocha, e a mãe Raimunda de Souza Rocha, de Chapuri, no interior do Acre, tiveram 9 filhos biológicos e 2 filhas adotivas. Aires é o caçula. Se eu gosto de você, pelo amor de Deus, você é a coisa que eu mais amo. O menino, que se vestia de personagens do Chico Anísio, tinha a proteção dos irmãos até nas travessuras. E quando o papai chegava do trabalho, o Aires continuava debaixo da casa, de joelhos, e essa aqui corria com a folhinha, colocava debaixo da língua e dizia, maninho, fica com essa folhinha debaixo da tua língua que ela vai te salvar. Mamãe e papai vão esquecer de tudo que tu fez. E ele disse, tomara, porque olha como eu estou. Aí ele começava a se tremer e, ai meu Deus. Nessa mesma sala, a família se reunia para ouvir os discos do rei Roberto Carlos. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. Em 2014, uma notícia preocupou os irmãos. Desabou o mundo quando ele disse que estava com câncer. Para nós foi como se tivesse jogado um balde de água fria na gente. E todo mundo ficou doente junto com ele, pode ter certeza, viu? Aires passou pelo tratamento do câncer de próstata e hoje encoraja quem enfrenta a doença. Não sabe nem o que fazer, você fica meio... Porque o câncer é uma coisa, é uma palavra forte, né, pra gente, né? Ele me deu um apoio muito bom, ele contou a situação dele que teve também, né? Fez tratamento, estava bem. Então eu não ficar desesperado e tal, e graças a Deus que foi um conselho que eu botei na minha cabeça que até hoje está servindo. Após 3 décadas de carreira, Aires deixa esta bancada para ter mais momentos com a família, curtir o time do coração, Vasco da Gama, e as praias.
estou aqui feliz também por sua aposentadoria. Vou te fazer um convite ao Solzão, que está fazendo aqui na Bahia. Vem para cá, agora você tem tempo, agora tá tranquilo, vem que eu tô lhe esperando, meu querido. Um beijo. Parabéns por tudo que você ajudou a construir grandes amizades acima de tudo. É uma pessoa que merece aí essa aposentadoria, vamos dizer assim, com muito respeito. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter passado pela Rede Amazônica e poder ter convivido aí com um profissional tão talentoso e tão carismático como você. Está chegando aquele momento da vida que todo mundo almeja, né? Aquele em que a gente pode respirar e dizer, olha, missão cumprida, agora vamos partir para outra, vamos viver mais levemente. Aires, parabéns para você, meu abraço fraterno. Antes do último Boa Noite na televisão... Para você, uma ótima noite. O nosso... Tchau. E o reconhecimento para o apresentador que nos informou, fez rir e também chorar. Vamos ver se o Aires consegue falar alguma coisa ainda com a gente, Aires. A gente está muito feliz por ter conseguido fazer essa homenagem. Isso tudo foi segredo, viu, gente? O Aires não sabia também. O Aires não sabia dessa homenagem, não sabia da reportagem especial. Ele achava que ia ser só um bate-papo mesmo, né, Aires? A gente conseguiu te enganar? Consegui, muito surpreso mesmo. Inesquecível, tudo que eu vi. Os meus amigos aqui que tiveram o trabalho de ir para casa, de voltar, nas pessoas que estavam em casa. Jefferson Dourado, outras pessoas, né, que até já não estão mais aqui com a gente. Não chora, Aires, não chora, Aires. Era isso que ele dizia no ponto, né, Aires? Conta agora. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, para você que está em casa. Sou muito agradecido, sabia? Perdão se em algum momento fui incoerente. A gente já sabia que o Aires podia se emocionar, inclusive a gente falou sobre isso, né? Acho que esse lado humano do Aires é justamente o que mais emociona a gente, conecta a gente com ele. Então a gente fez questão de chamar justamente essas pessoas que se conectaram com ele nessa trajetória aí de praticamente 30 anos. Achamos a Jéssica Senra também, fez questão de participar, você viu? Super, não imaginava nunca que vocês iam conseguir isso aí. Teve o Bonner, né? A Júnia Vasconcelos. Então, assim, é indescritível a sensação que eu estou sentindo aqui. Valeu a pena. 30 e poucos anos. É muito importante esse momento, a gente planejou bastante, tentou manter o máximo de segredo para o Aires. Ele achava que ia ser só realmente uma passagem de bastão ali. E o Aires, inclusive, ontem a gente conversou sobre isso e ele falou, mas Kézia, e se eu chorar? Eu falei, fica tranquilo que eu vou estar lá com você. Talvez eu até chore também, mas a gente vai estar junto. Então, eu acho que esse momento que é o mais importante, o Aires está aqui com a gente, ficou marcado, marcou gerações e gerações. Está aqui hoje encerrando esse ciclo. A gente viu os comentários de tanta gente nas redes sociais. Sim. Nossa, ele marcou a minha infância, marcou a minha vida. É um boa noite que eu estava esperando ali todas as noites. Então, eu acho que é justamente essa marca que ele deixa nas nossas vidas, né, Aires? Sim, obrigado por tudo, obrigado mesmo. Estou muito feliz. É um encerramento assim imensurável. Eu vou levar para o resto da minha vida. E valeu toda essa caminhada aqui para, de repente,
estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Amo vocês. Desculpem alguma coisa. Que isso. Isso aqui vai... Eles querem aproveitar já na função de nova âncora do Jornal do Acre, segunda edição, mas eu queria que você olhasse para a câmera e desse para a gente aquele último boa noite, para a gente encerrar o nosso Jaque 2 de hoje. Tem como? Vamos lá. Jornal do Acre, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê por aí. Jornal do Acre, segunda edição. Oferecimento Hoje Cosmetics. Agora também está na web. Sua loja de beleza criana. Casas de qualidade e conforto. Você em seu novo lar com a IP. E Honda Grupo Star. Pensou em tecnologia e inovação? Vá de Honda. As coisas mudam, a gente muda no mesmo ritmo. Tudo está em movimento. Do início ao fim do dia, estamos com você para te informar. A partir de agora, eu, Melícia Moura, acordo cedinho e te faço companhia no seu café da manhã com o Bom Dia Acre. O tempo muda, o trânsito para. É muita informação. E eu, Murilo Lima, te faço companhia no seu Jornal do Acre, primeira edição. Os fatos que foram destaque no dia vão estar no Jornal do Acre, segunda edição. E eu, Kézia Mello, te conto tudo. Jornalismo Rede Amazônica, presença que faz a diferença.